Vamos agora para a terceira parte da aula. Lembrando que nós falamos anteriormente sobre a investigação. Nas aulas anteriores a essa de exame físico, nós trabalhamos com o histórico de enfermagem, a anamnese, a coleta do dado subjetivo e todas as suas partes. Nessa aula, a gente retomou o conceito de cada um deles, falamos sobre a importância da coleta do dado subjetivo na anamnese, do dado objetivo no exame físico e também dos exames laboratoriais e de imagem. Depois a gente trabalhou um pouquinho com as técnicas propedêuticas, mas para que vocês soubessem, e aí esse é um dos objetivos da aula, né, que vocês tenham o conhecimento das técnicas propedêuticas. E agora, para finalizar, a gente vai trabalhar aí falando um pouquinho do exame físico e das divisões do próprio exame físico. Só para a gente finalizar esse slide, é muito importante que vocês saibam que a ausculta, a aferição da pressão, de qualquer sinal vital, jamais por cima da roupa. Ai, mas a blusa não sobe, vai ter que tirar a blusa. Porque a roupa, ela atrapalha a leitura e a aferição do sinal vital. Não tem como você fazer uma ausculta por cima da roupa, vai atrapalhar o barulho do tecido, vai abafar o som do coração, do estômago, do intestino, do pulmão. Então, não tem como fazer a ausculta ou qualquer exame que seja por cima da roupa. Bom, para começar então o exame, de onde que eu vou partir? Primeiramente, deixar o paciente confortável, você também tem que estar confortável, todos os materiais já devem estar reunidos anteriormente, você deve ter previsto um horário para se dedicar a essa tarefa, para não ter que interromper, a luz está adequada, está tudo em ordem, você já lavou suas mãos, usou seus EPIs aí, que já colocou os EPIs, se porventura precisar usar o EPI, né, um paciente com uma precaução de contato, um paciente COVID, enfim. E aí você vai proceder lá ao seu exame físico. Lembrando que, para as técnicas propedêuticas, o próprio organismo também tem divisões topográficas para nos ajudar em exames, e a gente não vai trabalhar com isso agora, porque isso a gente faz na prática. Nesse momento, hoje, é importante que vocês conheçam sobre as técnicas propedêuticas e uns detalhezinhos sobre o exame físico, mas vocês terão aula prática sobre isso mais para frente. Hoje é mais para a gente conhecer sobre o assunto e introduzir os demais segmentos do processo de enfermagem. Bom, o exame físico, pessoal, ele se divide em duas partes. A primeira parte é a somatoscopia ou ectoscopia, que é o exame geral. É a batida de olho, é a avaliação dos sinais vitais. Já vou explicar para vocês. E a segunda parte é o exame físico direcionado ou por sistemas, que a gente vai, pela orientação cefalopodárica, avaliar sistema nervoso central, psique do paciente, pescoço, cabeça, vai trabalhando, né? Toda a parte de cabeça, tronco, sistemas, e assim até chegar na região dos pés. Então, a gente vai avaliando especificamente. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, a gente tem uma introdução, quando a gente faz o relatório do exame físico, sempre o primeiro parágrafo, ele é composto da somatoscopia. A somatoscopia, de um modo geral, ela vai trabalhar com o estado geral do paciente, e aí nessa hora vai entrar a sua opinião com relação ao estado geral do paciente, e aí você vai colocar aquilo que a gente conversou anteriormente. Ele está MEG, mau estado geral. Ele está BEG, bom estado geral. Ele está REG, regular estado geral. Tá? Outra questão importante é você dar um adjetivo para faces do paciente. Então, ele chega com aquele olho arregalado, o que, que vocês diriam? O paciente chega assim, né? Com medo, amedrontado, ou ele chega, está estalando os dedos, está nervoso, batendo o queixo, ansioso. Ou ele chega tranquilão, tranquilo, né? Ou então ele chega, não compactua com você, ó, nem olha, tá? Tá desinteressado, né? Tá perdido. Então a gente tem que trabalhar a questão da face para você dar um adjetivo.
Outra questão importante, a atitude, que vai entrar um pouco na questão de faces também. Então, ele é proativo, ele é passivo, indiferente. Qual é a postura? Ele está andando, quer deambulando? Está deambulando com ajuda? Está em cadeira? Está em maca? Consciente, inconsciente? Isso é importante. Tem movimento involuntário? Apresenta tremor, um movimento de boca, de olhos. Às vezes a gente paciente que convulsiona, ele não tem a convulsão típica. Às vezes é só um movimento de olho, um nistagmo, né? Biotipo, o que que ele é? Ele é um paciente obeso, emagrecido, é eutrófico que a gente fala, né? Quais são os dados antropométricos? Quanto ele pesa? Quanto ele mede? Qual é o índice de massa corpórea e sua avaliação sobre ele? Vem os sinais vitais. Sinais vitais para enfermeiros não é simplesmente aferir e dar o número. Você vai aferir, dar o dado quantitativo, anotar o dado quantitativo com seu respectivo, ah, com a sua respectiva validação, né? E você vai também fazer a análise qualitativa dessa informação. Então, você está avaliando o pulso, não basta você dizer a quantidade do pulso, você tem que dizer a quantidade do pulso, a unidade de medida e a avaliação qualitativa. É um pulso regular? É irregular? É um pulso cheio? É um pulso filiforme? Então, tem que ter a análise desse sinal vital. Outra questão importante é o desenvolvimento físico, e tem outras questões também que a gente fala, por exemplo, ele está sujo, ele está limpo, tem odor fétido, não tem. Às vezes tem paciente de determinadas patologias que eles acabam tendo um cheiro muito respectivo, muito próprio da patologia, né? Então, por exemplo, um paciente que está com uma cetoacidose diabética, um diabético que está descompensado e, portanto, com uma glicemia muito alta, eventualmente ele tem um cheiro ácido, se sente de longe. Então, é importante essa sua análise, e essa é a sua primeira anotação, a somatoscopia. Terminada a somatoscopia, você vai fazer o exame físico por sistemas. Então, sistema nervoso central, aparelho cardiovascular, aparelho respiratório, digestório, endócrino, urinário, hemolinfopoético, osteomuscular, e aí vai até você concluir e fazer o registro disso tudo. Eu coloquei aqui para vocês uma anotação de um primeiro relato, né, que é uma somatoscopia. Vejam, PEG, faces angustiada, brevilíneo, eutrófico, ó, peso 56, altura 1,63. Pele íntegra, pálida, mucosas descoradas, sem cor, né? Sentado em cadeira de rodas, acompanhado. Sinais vitais: pressão arterial 160 por 120 milímetros de mercúrio. Não esquecer a unidade de medida, ok? Hipertenso. Frequência respiratória 25 movimentos por minuto, dispneico, falta de ar. Frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, discretamente taquicárdico. Temperatura axilar 37 graus Celsius, afebril. Né? Aqui poderia ter também sem relato de dor, glicemia 89, né, miligramas por decilitro, dor ausente e oximetria 96%. Tá? Faltou um pouquinho esse dado. Questões de sujidade a gente pode colocar também, tá limpo. E ponto, encerrou. Agora vai começar o relato detalhado. Eu deixei aqui para vocês 2 vídeos, né, que foram feitos na Unifesp, vídeos que são divulgados na internet, no YouTube, e vocês podem usá-los. Nesses 2 vídeos, tem aí uma experiência de entrevista e uma experiência de um exame físico geral. E aí vocês vão poder trabalhar e observar como é que é feito cada um deles. Lembrando que eu deixei para vocês uma tarefa para aplicação com um dos familiares de vocês, de uma entrevista, de uma anamnese. É preciso fazer essa tarefa para que a gente possa conversar no nosso chat com relação às dúvidas que surgirem. Uma outra dica que eu dou para vocês é que, às vezes, a gente
e muitas vezes a gente acaba usando o termo técnico para o nosso registro, mas eventualmente você acaba usando o termo que o paciente falou para você. Você quer usar aquele termo, da maneira como ele diz. Então, às vezes o paciente diz assim: ah, eu tô com uma dor empunhalada. Às vezes vem com um relato meio esquisito. Você quer manter da maneira como ele falou, tá? Então a gente coloca relata a dor empunhalada. E você coloca entre parênteses SIC, que é segundo informação colhida, né? Que é como o paciente ou acompanhante familiar relatou. Então, muitas vezes a gente quer manter exatamente como foi dito e a gente trabalha aí com esse termo SIC, segundo informação colhida. Então, pessoal, assistam os vídeos, participem do chat. Eu espero vocês lá. E lembre-se que vocês já essa semana começam com as tarefas avaliativas. Não deixem de fazer, tá bom? Boa sorte para todos, boa semana e até nosso encontro.